liderança de alto desempenho. Esse é o tema do nosso FXCast de hoje. E nós prometemos e vamos entregar, né? Nós falamos que no episódio seguinte, isso a gente falou no episódio 1, a gente ia falar sobre listas. Claro, tem tudo a ver com liderança de alto desempenho. Por quê? Porque o que a gente vê no mercado é um monte de listas falando, poxa, faça isso, faça aquilo outro, para que você atinja essa liderança de alto desempenho. E realmente, as listas são uma ferramenta fabulosa. Mas quem vai falar sobre isso é o nosso querido e presente sempre aqui no nosso podcast, no FXCast, ele que nomeia o nosso podcast, Fred Xavier. E aí, Fred, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Mais uma vez, obrigado por estar aqui contigo. E, pô, que tema interessante, né? Porque eu vejo isso, né? Se eu for agora, né? Agora há pouco estava olhando ali, rolando o Instagram, e aparece locais extremamente conceituados, profissionais extremamente conceituados, dando dicas de liderança. E geralmente até numera, né? Passa o carrossel. Se for no Google agora e que digita lá, liderança de alta performance, liderança de alto desempenho, liderança, como ser um bom líder, vai me aparecer o quê? Lista. O chat GPT vai fazer a mesma coisa. A inteligência artificial vai te dar. Me dê uma lista das 10 principais características de um líder de alta performance. Ele vai te dizer. E vai falar coisas corretas. Claro. Coisas experimentadas, né? Então a lista, pra gente começar já de cara, a lista não é ruim. Não é ruim. De jeito nenhum. Ela é importante. Não engessa, ela não é uma coisa daninha. De jeito nenhum. Pelo contrário. É importante porque a pessoa, ela precisa ter uma autoconsciência, ela precisa ter um conhecimento do que significa, né, baseado na experiência de vários outros líderes de alto desempenho, o que significa ser um líder de alto desempenho. Né? Então vai falar sobre comunicação, sobre feedback, sobre reconhecimento, sobre visão estratégica, sobre posição executiva e não executor, todas essas coisas vão aparecer nessas listas. E elas são muito boas e são importantes. Então a gente tem que falar sobre isso quando conversa sobre liderança. Mas por que nós estamos falando sobre isso agora? Eu acho, vou dar um palpite, porque a lista é uma ferramenta, ela é importante, mas eu, por exemplo, quando eu vejo uma lista como essa, eu olho lá e falo, realmente isso é importante, mas a minha pergunta é, como eu vou fazer isso? Como é que isso se encaixa no meu trabalho, no meu estilo de liderança? Como é que isso vai, como é que essa luva entra na minha mão? Exatamente, essa é a questão, isso não é dito lá. Isso não é dito lá. Então, as pessoas precisam, leiam, entendam. Agora, vem a parte 2. Qual que é a parte 2 disso? A autoconsciência do que está sendo falado, o autoconhecimento para saber assim, o que me falta, o que eu preciso me transformar para que eu possa cumprir esse item dessa lista de forma natural, congruente com quem eu sou. Né? E eu vejo um segundo grupo de autores, também nas redes sociais, falando sobre isso. Existem também alguns autores, né? Que já vão lá para o lado mais da neurociência. Tem autores com mais de 1 milhão de seguidores falando sobre isso. Inteligência emocional. E tratam isso. Né? Então, o que acontece? Você fez essa análise interna. Descobriu quem você é. Descobriu quais são as barreiras que te impedem, às vezes, são barreiras totalmente removíveis de fazer aquilo que está na lista. Juntou as duas coisas, você vai passar a incorporar aquela característica dentro da sua liderança do dia a dia. Incorporou, passou a ser você fazendo aquilo, economizou energia, é congruente, e essa pessoa que vai ter os melhores resultados, vai ter o alto desempenho, e ela que vai crescer na carreira e vai ser promovida. E a gente volta lá, então, naquilo que a gente tem falado sempre, né? Isso vai depender do autoconhecimento, dela saber quem ela é e como aquilo vai, como eu falei da luva, né? Como é que aquilo vai encaixar para ela. Exatamente. Porque para você, quando a gente fala, por exemplo, de saber ouvir, é uma das coisas que a gente vê muito em listas, né? Saber ouvir. Tá, o saber ouvir para você pode ser uma coisa e para mim pode ser outra, porque é interpretativo, não é isso? Exatamente. Eu preciso perceber aonde que está o meu gap ali, aonde que eu não ouço, ou onde eu não me deixo ouvir. É isso? É exatamente. Que é diferente do seu, Eu né? já vou te dar um exemplo pessoal sobre isso. Posso falar? Vou falar pessoalmente, pra vocês me conhecerem. Porque aqui a gente não conta só as alegrias, conta as tristezas também. É muito fácil ficar falando, porque eu isso, eu aquilo. Agora, contar as desgraças, eu errei, eu tive dificuldade, é isso ninguém quer falar, né, Fred? Exatamente, Orlando. Eu saí de um engenheiro recém-formado e muito rapidamente cheguei em posições executivas importantes, né, como um general manager de uma planta inteira, de Fabril, até ser diretor, de uma carreira bastante interessante, bastante
eu diria até de certa forma meteórica, mas com muita pisada em casca de banana, muito tapete puxado, muita batida na parede, que eu mesmo bati a minha cabeça na parede. As coisas não aconteceram de forma assim, não, vamos lá. Poxa, agora eu sou um líder. Eu sou indo bem, só tudo certo. Não acontece. E esse assunto que você falou foi um dos que eu me esbarrei. Eu tinha uma dificuldade muito grande de escutar as pessoas. Tinha dificuldade grande. As pessoas começavam a falar sobre um projeto, minha cabeça funcionando muito rápido, já começava a entrar com ideias em cima. Não, mas o cara, eu já entrava com a minha ideia em cima. O que acaba acontecendo com uma equipe que tem um líder dessa forma? Cada vez mais ela fala menos. E cada vez mais ela fala. Então ele resolve tudo, ele sabe tudo. Né? E eu não fazia isso eu fazia simplesmente porque como se fosse uma ansiedade de falar. É no ímpeto, né? No ímpeto de falar, porque eu entendi aquilo, né? Não era para barrar. O meu sentimento não era querer barrar as pessoas, mas o fato que era assim que as pessoas sentiam. O que vale mais na comunicação? Eu já falo essa frase que todo mundo fala. A comunicação é o que eu falo ou o que você entende? Comunicação é o que você entende. Então não adianta chegar as pessoas e falar, mas eu falei! Peraí, gente, a comunicação é o que o outro entendeu. Se ele não entendeu, alguma coisa aconteceu. Você não soube usar o canal correto, não soube dar a informação completa. Alguma coisa aconteceu. E o comunicador que precisa melhorar. Também. Às vezes o outro, se for por falta de atenção, precisa melhorar também. Né? Mas então eu tinha esse problema. Eu não conseguia escutar as pessoas. Aí onde que entra o que eu tô falando? Aí fala, comunicação, escutar as pessoas. Escutativa é uma característica importante de um líder de alto desempenho. E quando que você percebeu isso? Porque aí que tá, né? Hoje você fala, eu não escutava. Mas qual foi o ponto de virada? Onde que você falou assim, poxa, eu não escuto as pessoas? Alguém te falou? Eu tive essa sensação, cada vez mais as reuniões que eu conduzia, elas começavam a ficar menos participativas. E eu perguntei para as pessoas de confiança, que é uma grande coisa que o líder tem que fazer. Ele tem que ter pessoas de confiança, que ele vai perguntar, o que está acontecendo? Você acha que eu tô... Aí a pessoa falou, Fred, as pessoas cada vez mais falam menos porque eles acham que vão ser interrompidos por você. Aí me deu, ok, tô na lista e não cumpri a lista, não consigo, por algum motivo. Aí que vem, aí eu sempre falo, eu tomei a ação remediativa e depois eu tomei a ação que transformou. O que é o remediativo? Eu coloquei um relógio na minha frente, esse relógio que a gente põe em cozinha, aquele ponteiro de segundos andando assim. Bem grandão. Bem grandão. E eu coloquei e estabeleci pra mim, em 30 segundos que a pessoa falou alguma coisa, eu não vou abrir a boca. Então a pessoa dava uma frase e já até esperava e eu não falava. Aí, por alguns momentos, ficou até aqueles segundos de silêncio constrangedor nas reuniões, as pessoas sem entender. Será que eu posso falar? Aí com o tempo começaram a falar de novo. Aí eu vi, caramba, realmente estava acontecendo isso. Mas isso é um remédio. Por quê? Eu dei essa questão e nós somos inteligentes, somos adultos, somos acostumados a trabalhar sobre definir as coisas e cumprir as coisas que a gente define. Mas tinha um motivo para eu não poder escutar as pessoas. Né? E eu fui buscando isso com outras técnicas de entendimento para inteligência emocional e nesse caso específico descobri uma questão minha de infância, por eu ser o filho caçula da família e os meus irmãos mais velhos, tomara que eles não ouçam isso, né? Porque mas eu acho que eles vão. O irmão mais novo tá sempre errado, né? Então... Eles vão, porque eles vão ficar curiosos, vamos assistir lá o Fred lá. Então já fiquem sabendo que vocês vão ser comentados aqui, irmãos. E eles, né, davam seus desafios para os meus pais, né? Muitos desafios, por sinal. E eu era um pouquinho mais calmo, mas fazia as coisas mais certas. E eu vi, não dá trabalho não, porque... Sim. Já estou dando muito trabalho com os outros, não vem você me dar trabalho também, não. E eu fui calado. Você respeita o pai e a mãe. Né? A maioria das pessoas respeitam e deveriam respeitar e honrar pai e mãe. E a gente costuma fazer isso quando é criança, principalmente. Só que aquilo cria uma marca emocional. Né? Não me deixa falar. Na hora que você passa a assumir uma posição de liderança, você passou a ser quem? A pessoa que tem o poder de falar. Então não vamos me impedir de falar, eu vou falar o tempo todo. E você fica bravo quando te deixam falar. Né? Agora é minha vez de falar. Então isso foi um exercício de autoconsciência. Ótimo. Que fiz, você resgata isso, e a partir do momento que você resgata isso, você entende. Aí vem a cura, aí você não precisa mais do relógio. Então o relógio é importante. A gente precisa ter ações remediativas nos nossos comportamentos que não nos deixam cumprir as listas. E nós precisamos ter ações também que nos busquem mais a causa das coisas para a gente poder fazer isso de forma mais
É aquilo que eu falei. O relógio foi, Congruente. foi aquele primeiro momento para que você pudesse pensar em como então mudar esse comportamento. Sair da forma, porque o relógio é uma forma, e passar para o ser, né? Exatamente. É o que eu diria o seguinte, como você tem uma dor de cabeça e você toma um analgésico. Ela passa a dor de cabeça. Uhum. Só que a causa da dor de cabeça não... Então ela vai voltar. Exatamente. E se você não tratar a causa, você vai tomar analgésico a vida inteira, até você ter que subir a dose do analgésico, e até, né, que é comum em qualquer tipo de tratamento com remédio, você passar a ter um monte de efeito colateral causado por aquele remédio. Né? Então, esse é o ponto que eu trago aqui. Né? Tem as grandes listas, nós vamos falar, o pensamento estratégico do líder é muito importante, e uma série de outras características, saber dar feedback. Né? E por que essas coisas não são simplesmente as pessoas que querem ser líderes leem e são excelentes líderes? Era para ser assim. Era para ser, né? Porque uma lista, é só eu seguir ali o que está escrito, né? A gente estava até brincando aqui de fora, né? Que eu vi uma vez um livro, o cara falou, ganhe na Mega Sena. E vendendo o livro, né? A gente estava até brincando. Falei, pô, se o cara tivesse o poder de ganhar na Mega Sena, ele ia ganhar tanto na Mega Sena que ele ia dar o livro para as pessoas, como uma forma de caridade. Se ele está vendendo, sinal que tem alguma coisa que não está congruente. Olha o nisso, trabalhão né? que ele tem de vender o livro, Pois é só é. ficar jogando, já que ele já exatamente. sabe como Então é uma brincadeira, não tem nada contra quem faz isso. Eu não li, então eu não posso fazer um tipo de julgamento, mas só como um exemplo que nem sempre é fácil você seguir aquilo que as pessoas falam para você. E o motivo é muito claro. Se você não tiver esse lado da vertente de entender quem você é, de principalmente ter a vontade de se transformar. Né? Ninguém cura ninguém se não tiver curado, ninguém transforma ninguém se não tiver transformado. Fiz isso, vi isso nos outdoor de um treinamento, uma imersão que eu fiz esse ano com o mestre Masaru Ogata, do Instituto de Formação de Treinadores. Faço questão de falar dele aqui porque ele foi uma consolidação de tudo que eu aprendi na minha carreira, eu consegui consolidar nessa imersão e por isso, a partir dali, meu método virou verdade. Então eu sou muito grato e honro bastante ao mestre Ogata, 77 anos, e eu diria para você que ele deve ter no mínimo 3 vezes mais energia do que eu tenho. Né? Então também é eu sempre brinco, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Né? Então, e é isso que acontece. Então a gente vai trabalhando nas nossas transformações e as coisas, aí as listas boas, a gente passa a incorporar. Aí você vai incorporando aquilo, vai incorporando. Pô, feedback positivo. Sem brincadeira, várias empresas que eu passei, raramente eu vi alguém tratar o feedback positivo como uma ferramenta de liderança real. O cara fala reconhecimento, tem aquela velha frase, reconheça em público e dê feedback negativo no particular. Ok. Feedback positivo é uma ferramenta real. Real. Eu passei uma experiência também de fazer uma apresentação em público, um grupo dessa mesma turma do Masaru, várias pessoas tinham que fazer uma apresentação de 3 minutos falando de alguma questão forte que aconteceu na infância. Uhum. E a pessoa fazia essa apresentação, mostrava no telão, no som ambiente, como se estivesse aquele som, super som, você lá sendo filmado e... tipo TED Talks, assim. TED Talks, e no final ele pegava pra pessoa, eu quero que você fale só as coisas boas que aconteceram ali. Porque na hora que você bate o olho, você já começa a ver, caramba, olha, puta, fiquei de lado, enfiei a mão no bolso, você começa a ver uma lista de problemas. Isso. E já quer fazer plano de ação pros problemas. Quando ele fez isso, as pessoas começaram a falar, cara, a sua postura de voz, a sua emoção, transformou as pessoas. Tinha gente que tinha medo de falar em público, que ali curou, com um feedback positivo de uma turma, que olhou o positivo. Com certeza, todos viram os problemas também. Entendeu? Mas, ao reforçar o positivo de uma forma real e verdadeira, honesta, você já faz a pessoa... Já mudou de patamar, entendeu? Então, é claro, corrigir erros são importantes dentro das organizações. Eu até acho que o erro tem que ser corrigido imediatamente. A reunião de feedback do líder devia ser só para falar das coisas positivas e traçar ações em cima daquilo. O que pode fazer para turbinar o positivo? E os erros tratam no dia a dia. Então, essa é uma coisa diferente. Não costumo ver isso por aí, não, mas é o que eu proponho. Legal. Tá? Mas o fato é, se a gente não entende por que a gente não consegue dar feedback positivo para as pessoas, só vejo problema nas pessoas, isso é uma questão interna também. Tem uns que fazem isso muito bem, muito fácil, tem outros que não fazem. E se cada um desses não se procurasse entender, o que não faz, não vai conseguir fazer. Ele vai ter que, todo dia ali, eu tenho que dar feedback positivo, eu tenho que dar feedback positivo. Na primeira hora que ele entrar no estado emocional por uma pressão, na hora da pressão vem aquilo que está... É o que você tem dentro de você de ver, na hora da pressão ele vai dar o feedback negativo. Ele nem consegue olhar o positivo, né? Não consegue. Ele tá tão blindado Exatamente. disso, se ele não tratar isso nele, que ele não consegue achar. Exatamente. E mesmo as pessoas mais difíceis, mesmo as pessoas problemáticas, todas elas
tem coisas positivas. E isso é outra experiência que eu tenho na minha carreira. Pessoas extremamente problemáticas nas empresas e tinham relacionamentos muito bons comigo. Aí eu tomava lá, porra, Fred, que você... Cara, como é que pode isso? Como é que você aguenta esse cara? Uns até falavam assim, cara, você é um hipócrita, como é que você aguenta esse cara? Ninguém aguenta o cara. Aí eu falava, então participa de uma reunião comigo, com ele. Simplesmente que eu me relacionava com ele pelo lado melhor que ele tinha. E se ele tá na empresa e não foi demitido ainda, que ele entregava coisas boas. Uhum. Então você se relaciona com isso e vai puxando a pessoa cada vez para melhorar. Isso é possível. E De o novo, líder né, é o Fred? papel dele fazer isso É o isso. tempo todo. De novo, a gente volta lá. O líder é o cara que olha para as pessoas. É isso? É isso mesmo, né? Aí eu até, esses dias assisti um podcast, né? Um podcast muito, muito bom, né? De pessoas conhecidas, o Joel J. E ele estava entrevistando o Salib, que foi quem criou HSM, um cara espetacular em termos de conhecimento, profundidade do conhecimento. Ele é realmente uma pessoa que deveria ser conhecido por quem quer galgar esse nível da liderança. E ele falou, ele estuda todas as gerações da liderança. Né? E ele comentou, dentro da liderança, desde que da Revolução Industrial, 2 coisas não mudaram. Você precisa cuidar de gente e cuidar de cliente. A forma muda. Né? Aí, de vez em quando, aparecem algumas pérolas, dizendo assim, não, agora o cliente lá, igual o primeiro modelo de pensamento estratégico de Porter, é muito famoso aí no nosso meio. Né? Aí, o poder de negociação do cliente, entendeu? Isso, o cliente ele tem que ser sempre bem tratado. Ele tem que estar sempre no centro. E as pessoas têm que estar sempre no centro. Então, quando eu entro em empresas, converso com pessoas que são líderes de empresa, eu vejo que isso não é tratado assim, gente. Impressionante. É falado, os grandes gurus do conhecimento em gestão falam sobre isso, mas não se incorpora no dia a dia. E o grande entendimento é que cliente também é pessoa. Todo mundo é Isso, pessoa, exatamente. Né? Então, deveríamos nos forçar para ser especialistas de pessoas. E eu já ouvi isso também uma vez de um subordinado meu. Eu tive um subordinado meu que falou, Fred, você deveria estudar mais sobre gestão de pessoas. Lá no início, entendeu? E o que eu falo dessa pessoa? Extremamente grato a ela. Porque eu sou uma pessoa que gosta de aprender e eu realmente não vim estudando com profundidade. Eu comecei a estudar mesmo com profundidade isso. Né? Para poder... Né? A gente sempre acha que vai ser intuitivo, né? A nossa gestão vai ser sempre intuitiva. A intuição é importante. Sim. O que é intuição? É aquilo que você tem dentro de você e você vai fazendo. De forma naturalmente. Agora, forma natural. Mas você não consegue fazer coisas que não estão dentro de você, gente. Não tem jeito. E a gente, fica igual um robô. Quando a gente tem a formação, seja ela em qual área for, a formação é direcionada para o job, para a atividade, para a execução, como fazer. Sim. A gente não aprende nada sobre liderança, sobre como gerir as pessoas na universidade, né? E a gente não aprende sobre comportamento também. Não aprende sobre comportamento. Né? Então, aí vem aquele mais um jargão que eu sempre falo, que a gente ouve nos RHs da empresa, né? O cara foi contratado pelas habilidades técnicas e demitido pelas habilidades comportamentais. Ouço muito isso. É mais uma coisa que acontece. Por quê? Não deveria acontecer isso. Não deveria acontecer. Aí entra, assim, uma das grandes referências que eu tenho, né, de alguns livros que eu li. Um deles foi Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que é um livro que foi feito, foi uma pesquisa feita ao longo de muitas décadas, de várias empresas. Até uma delas que está lá, ela quebrou em 2008. Olha só. Então pode acontecer isso, mas ele estuda muito, muito profundamente como que é a liderança dessas empresas que fez elas ficarem tanto tempo só crescendo como resultado. Ele é bem, bem pontual, não é subjetivo. Ele vê lá a empresa que só cresceu na bolsa. Então, geralmente as pessoas recebem currículo, né? Faz aqueles currículos, aí começa lá, formado onde? O cara tem curso em Harvard. O cara trabalhou em tais empresas, tais resultados. Aí vê aquilo, chama o cara. O currículo é importante. Só que habilidades técnicas, elas podem ser desenvolvidas. Habilidades comportamentais, elas são mais difíceis de serem desenvolvidas. E principalmente quando você tem grandes desvios comportamentais. Então ele fala primeiro quem, depois o quê. Então quando ele fala primeiro quem, diz o seguinte, cara, olha o currículo dele primeiro. É claro, você precisa de uma pessoa que vai trabalhar numa área de uma oficina mecânica, numa área de oficina mecânica de uma indústria, o cara tem que ter formação naquilo. Sim, tem que conhecer as máquinas. Você não vai botar um engenheiro eletrônico lá para fazer projeto mecânico. Né? Não estou falando sobre isso, não estou discutindo. A habilidade técnica especializada precisa ser sempre desenvolvida e ser levada em consideração. Resultados, currículo também. Só que primeiro você vê quem é o cara. Porque ali você pega algumas coisas muito importantes. Eu dou um exemplo que eu passei. Eu li esse livro e falei, vou praticar. Logo assim que eu li. É engraçado assim como os reforços positivos são possíveis.
E eu cheguei, ia contratar uma posição importante na empresa, pareceu um currículo bom. Eu falei, vou praticar o cara. Virei para RH, marca um almoço com ele. Pô, que é isso? Não, almoço. Eu quero almoçar com ele. Almoço lá na empresa. Não, almoço na rua. Fora? Fora, na rua. Não fui nem de uniforme. Eu usava uniforme na empresa, era uma questão que eu sempre fiz questão de fazer. Uhum. Né? E fui almoçar com a pessoa. Aí cheguei, pô, legal, papo vai, papo vem, como é? O que você faz, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, né? Aí tem uma série de perguntas, você vai mais livre, tem até técnicas para isso, tá? Sim. Eu fui até meio livre, não tinha nem estudado as técnicas para isso. Aí até que eu perguntei do relacionamento dele, falei, não, me dou muito bem com minha mulher, às vezes ela dá me enche o saco, eu dou uns tapas nela e fica tudo resolvido. Ele falou isso? Falou isso no meio da conversa do almoço. Aí eu pedi a conta, né? Não precisava mais conversar com aquela pessoa. Uhum. Já acabou ali a conversa. Acabou ali a conversa. É claro, é um exemplo. Raramente você vai ter esse tipo de coisa, as pessoas não vão fazer. Mesmo que elas tenham isso, não vão te mostrar. Mas é só um exemplo que você pega outras coisas. No pessoal é que você... Você pega, né? você começa quem é o cara, principalmente nas coisas mais gritantes. Uhum. Então, você não pode pegar uma pessoa que tem um currículo maravilhoso e ter uma questão gritante dessa. Uhum. Não vai funcionar. Agora, você pegou a pessoa, putz, o cara tem um plano, ele pensa no futuro. Um grande líder tem sempre que pensar para frente. Ele pensa no todo. Ele nunca pode pensar só no dele. E eu acho que também... Aí essas coisas você pega, você traz esse cara, aí você consegue fazer o desenvolvimento que precisa, desbloquear ele para ele ter um puta de um resultado. E é mais fácil desenvolver ele tecnicamente do que desenvolver ele dúvida. emocionalmente? Não tem dúvida, é muito mais fácil. E eu vejo isso que é muito mais fácil. Eu vejo as empresas tentando desenvolver as pessoas emocionalmente. Aí o que elas fazem? Elas trazem um cara que fica lá na frente falando: vamos falar sobre inteligência emocional. Aí, número 1, autogestão. Listas, número 2. listas. Aí tá falando de emoção numa lista. Aí eu olho pra sala, porra, 95% tá dormindo. Essa transformação não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Não é um passe de mágica, né? Não é um passe de mágica. Existem grandes estudos, já tem muito estudo da neurociência. Você tem várias linhas que estudam a questão do neocórtex frontal, que é por 5% do racional, só 5%. Você tem o subconsciente, tem o inconsciente. Tem uma série de fatores já tão mapeados, gente. E quando você conversa com um cara só pelo racional dele, você não vai transformar ele. Porque não é processo, né? Não é. Porque, não é. vamos pensar assim, a gente hoje com 40, 50 anos, a gente é resultado desses 40, 50 anos. Como é que, assim, depois de uma palestra de 1 hora, a gente vai ativar coisas que nunca foram ativadas? Nós somos resultado dessa construção. Exatamente. Né? Então precisa começar uma nova Você construção. até pode ativar uma coisa, de repente você cria uma dinâmica de alto impacto. Eu já fiz várias dinâmicas de alto impacto, eu sou defensor disso. Eu tenho exemplos maravilhosos com as minhas equipes de fazer dinâmicas de alto impacto, porque o alto impacto te desativa o seu fator crítico, que é aquilo que te protege das coisas. No exemplo de dinâmica de alto impacto é você andar 20 metros em cima de brasa quente. Certo. Você cair de um andaime de costas. Eu fiz uma vez que eu andei em cima de um rio, aqui em Curitiba, inclusive, em cima de um rio cheio de pedra embaixo, bem bravo, numa ponte pêncil, que um dos lados dela não tinha guarda-corpo. De olhos vendados. Olha só. Alto impacto mesmo. Isso é alto impacto. Quando você chega do outro lado, você desativou todo o seu senso crítico, que é as suas crenças limitantes. Não só as limitantes. Crenças são coisas boas, tá? Não é só limitante. Tem crenças que te ajudam muito. Aí, nesse momento, você consegue conversar com a pessoa profundamente. Né? Mas precisa desse... Precisa ter um impacto emocional. Então, é claro, né? Quando eu trago um método que eu estou trazendo, ele, a princípio, nós não vamos usar essas dinâmicas de alto impacto. Isso é um futuro, é uma questão que eu tenho como missão de vida minha, ter uma imersão. Então já fica aí para as pessoas me cobrarem, né? As pessoas vão fazer o meu método, vão ser transformadas, elas vão progredir, elas vão subir na carreira, vão ter resultados excelentes. Agora, depois que sair da imersão, aí transforma tudo. Sim, e elas vão te cobrar, hein? Pode cobrar, hein? Pode cobrar. Compromisso aqui assumido na frente das câmeras para a eternidade, né? Porque, diferente do teatro, que é efêmero, né? Acontece aquela vez, aquela cena naquele palco, e só vai acontecer daquele jeito aquela vez. Quando a gente entra no audiovisual, que é onde a gente está registrado, e aí vai para a posteridade. Então, cobra o Fred. Pode cobrar. Isso aí é a missão de vida, gente. Eu não tenho como não fazer isso. Isso mesmo, né? Não tem como. Quando a gente chega nessas coisas, que eu quero que todos que passem por mim, eu vou provocar para que tenham essa mesma leitura própria. Quais são meus talentos? Putz, o que eu sou realmente bom? O que eu quero nessa vida?
Qual que é o meu propósito de vida? É uma pergunta muito difícil de responder. A maioria das pessoas não sabe responder isso, e não é fácil mesmo. E pode mudar ao longo da vida. Mas tem algo que não muda. E quando você conecta essas coisas, você passa a ter muito mais possibilidade de ter resultados espetaculares e ficar mais feliz mesmo. Não podemos usar esse termo. Uhum. Que bom. O que mais que a gente pode falar sobre listas? Então, o que eu diria? Nós estamos falando aqui, de certa forma, de hard skill e soft skill, que é um ótimo. termo que a gente usa. São jargões em inglês. Infelizmente, esse nosso mercado usa muita questão em inglês. São habilidades. Deixa eu entender exatamente. O hard skill, o que que é? Hard skills são habilidades técnicas que você pode aprender, por exemplo, fazer uma planilha, fazer um cálculo. Certo. Você... É hard, é tipo, hard. É tipo o computador, Você consegue ver, exatamente. É o hardware do computador. hardware. É o hardware. Você consegue ver, né? Exatamente. Então você vai fazer uma peça, né? Você faz a peça naquele formato. Isso é um hard skill. Soft skill são habilidades comportamentais. Então elas, por definição, elas já têm um subjetivismo inerente a ela. Apesar que o comportamento é bem claro. Né? Um exemplo de soft skill que eu já ouvi muito engraçado, que eu já passei por várias pessoas assim. O cara chega, porra, Fred, comigo assim, bateu, levou. Bateu, levou é um comportamento que eu não considero adequado para um líder, nem pensar, nem para ninguém, na verdade. E é uma soft skill. E a pessoa define como personalidade algo que é, na verdade, uma defesa dela que apareceu em algum momento da vida dela. Em algum momento ela precisou desse comportamento e foi importante para ela isso. Ela se protegeu, talvez tenha salvado ela. Só que aí a mente dela entendeu, agora, porra, eu sou assim pro resto da vida. Daqui para frente aí o cara mudou, saiu daquele ambiente que exigia isso dele, foi para outro ambiente, mas ele continuou com aquilo. E isso que acontece com a maioria absoluta das pessoas. Ela acha que aquilo é ela e aquilo é o certo. Não é ela. É uma defesa que ela desenvolveu por algum motivo. Então, dá para mexer nessas coisas. E qual que é a questão que o pessoal fala, pô, Fred, você vai fazer agora um mapeamento de tudo. Não, gente, a questão é muito direta para a liderança. Você pega aquilo que você precisa fazer para ser um bom líder e vai olhar os seus comportamentos que não estão de acordo com aquilo. O comportamento é a ponta do iceberg. A hora que você olhou o comportamento, putz, eu não consigo fazer isso, eu não consigo escutar, eu não consigo dar feedback positivo, eu não consigo deixar de ir lá executar. Aí você vai mapeando, vamos dizer, o anticomportamento que vai de contra ali, sai, opa, agora vamos destrinchar isso e colocar dentro de você mesmo para você poder fazer de forma natural. Sim, vamos desvendar o que está por baixo da ponta do iceberg, né? Exatamente. Porque é lá que tem que ser tratado, que tem que ser visto e revisto. Isso. Aí você mexeu nisso, você de forma muito fácil vai conseguir cumprir as grandes e maravilhosas listas de qualidades exigidas de um líder de alta performance. Ótimo. Aí você vai se tornar um líder de alta performance. Então, se você quer se tornar um líder de alta performance, continue com a gente aqui. A gente está com episódios que vão ter uma publicação frequente. Você se inscreve aí, vai lá no botãozinho inscrito. Você segue a gente, vai receber as notificações de quando tiver novo programa no ar. E o que a gente vai falar no próximo programa, Fred? No próximo programa, nós podemos entrar um pouquinho mais aprofundado sobre o meu método. Né? Tudo isso que eu passei, né? Eu tive uma história de muitas promoções, muitos problemas, muitos ganhos. Eu cheguei a ter, na minha carreira inteira, mais de 7 mil pessoas como liderados. Minha última função tinha 5 mil pessoas. Então, eu trabalhava numa linha de produção, numa fábrica que rodava 24/7. Eu falava que os produtos saíam muito menos quantidade do que os problemas dessas 5 mil pessoas. Então, era uma fábrica de geração de problemas comportamentais das pessoas. Entendeu? Então, essa habilidade ela foi desenvolvida na prática mesmo, com muita pancada. Desculpa, quase falei o palavrão aí, mas é muita pancada em cima e a gente acaba sabendo, né, aprendendo, né, quem está disposto a aprender, e eu aprendi muito. Então eu quero falar um pouco desse método, né, para lidar com essas situações todas. E não esquece, hein? Não esquece que se você tem alguma pauta sugerida, se alguma coisa não ficou claro para você, você quer saber mais, é só você comentar, é só você conversar com a gente, acessar aí pelos comentários que a gente vai responder para você todas as suas dúvidas e trazer também as pautas que você sugerir aqui para o nosso podcast, que é este aqui, FX Cast. Orlando Brasil e Fred Xavier. Frase final. Importante, vamos abordar mais à frente. Qualquer pessoa que queira se conhecer pode ser um líder de alta performance. Se a pessoa quer se conhecer e tem esse talento, tem pessoas que só têm um talento especialista, tá? Conheci várias.
Agora, se a pessoa tem um mínimo de talento de liderança, ela consegue se conhecer e ela consegue ser um líder de alta performance. Não tem desculpa. Então, inclusive, esse pode ser um tema para um dos episódios que virão aí, né? Exatamente. Né? Isso Como mesmo. é que a gente vai desenvolver este técnico numa pessoa que pode ter um cargo de liderança? Perfeito. Que possa evoluir para a liderança de alta performance. É isso aí. Fica com a gente, então. Estamos esperando você no próximo programa. Muito obrigado e até a próxima.